Bom, pessoal, então vimos aí os tipos de procedimento que nós temos e, particularmente, agora a gente vai focar no conhecimento que você precisa ter para acertar essa questão número 20 aí que falava de procedimentos. Vejam só, essa questão falava, né, e fala, melhor dizendo, de um assunto chamado absolvição sumária, hipótese de julgamento antecipado da lide que existe no Código de Processo. Essas hipóteses de julgamento antecipado da lide, mais propriamente chamada de causas de absolvição sumária, elas foram criadas em 2008 no Código de Processo Penal, trazido aquele pensamento que já existia lá no processo civil. Lá no processo civil, vocês sabem que após apresentada a petição inicial e contestada a inicial, se não for caso de réplica, o juiz já observa se é caso de quê? De julgamento antecipado da lide. Ele vê se a questão é eminentemente jurídica. Se a questão for de direito e não se precisar mais provar nenhum fato no processo, o juiz já pode julgar de forma antecipada a lide e resolver o conflito de interesse. Isso foi criado no Código de Processo. A partir da reforma em 2008, o Código de Processo Penal criou as hipóteses de absolvição sumária, trazendo no procedimento ordinário. Mas o detalhe qual é? Ao regulamentar o procedimento ordinário e falar das hipóteses de absolvição sumária, o Código de Processo Penal, no artigo 394, é bom vocês anotarem esse artigo, 394, parágrafo 4º. Se você pegar o 394, parágrafo 4º, ele vai dizer que o comecinho do procedimento ordinário, ele vai ser aplicado em todos os procedimentos de primeiro grau, ainda que não regulamentados pelo Código de Processo. O que, em outras palavras, o legislador quis fazer foi criar a hipótese de julgamento antecipado da lide em todos os procedimentos de primeiro grau no ordenamento jurídico. Então, o que é que ele fez? Ele criou, no procedimento ordinário, uma etapa inicial do procedimento ordinário que o Código quer que seja aplicado em todos os procedimentos de primeiro grau. Tanto é que, se você pegar o parágrafo 4º, o parágrafo 4º ele diz assim: do artigo 395 ao 398, que são artigos que se aplicam a procedimentos ordinários, do 395 ao 398, o Código diz assim: deve ser aplicado o 395 ao 398 em todos os procedimentos de primeiro grau, ainda que não regulamentados pelo Código de Processo. Se você pegar o 395, pessoal, fala das hipóteses de rejeição da petição inicial. Quando é que uma petição inicial pode ser rejeitada no processo penal? Essas hipóteses de petição inicial rejeitada, as hipóteses de rejeição, o Código quer que se aplique em todos os procedimentos de primeiro grau. Quer que as hipóteses de rejeição sejam as mesmas em todos os procedimentos de primeiro grau. Depois do 396, 396 e 396A, falam de uma peça chamada resposta à acusação, que o legislador quer que tenha essa peça em todos os procedimentos de primeiro grau. E depois do 396 e 396A, tem a 397, que é justamente o artigo que responde essa questão, que fala das hipóteses de absolvição sumária no processo penal. As hipóteses de julgamento antecipado da lide no processo penal. O procedimento é assim, ó, bota na lousa. Tá aqui, ó. Imagina aqui que você tem um processo judicial. O que é que acontece? Quando o juiz recebe a inicial, recebe a denúncia ou queixa, o primeiro ato do processo judicial hoje é determinar a citação do acusado, que nós já vimos aqui no nosso curso, como é que acontece a citação real e pessoal, citação ficta, presumida. Nós já falamos de citação aqui. Então, quando o juiz cita o acusado hoje, é para citar para o acusado apresentar uma peça por escrito que a gente chama de quê? Resposta à acusação. Essa peça resposta à acusação, pessoal, é uma peça por escrito que o acusado pode apresentar nela aquilo que consta no 396A do Código de Processo. Eu diria para vocês que esse 396A é importantíssimo você ler. Por quê? Porque o 396A vai dizer aquilo que o acusado pode apresentar nessa resposta à acusação, que, lembrem, tem que ser apresentada no prazo de 10 dias. Não confunda com o processo civil, porque o processo civil o acusado tem que contestar em 15. Na resposta à acusação no processo penal, ela tem que ser apresentada no prazo de 10 dias. Tá? Então, apresentada a resposta à acusação no prazo de 10 dias, logo depois da resposta à acusação, então, o juiz vai observar se é caso de absolvição sumária, se é caso de julgar de forma antecipada a lide. E essas hipóteses de absolvição sumária, pessoal, constam no artigo 397 do Código de Processo. E esse artigo 397 que responde essa questão da gente. Porque o 397, olha para cá, ó, vai trazer, ó, 4 hipóteses de absolvição sumária. 4 hipóteses. Ah, Bruno, eu tenho que memorizar essas 4 hipóteses de absolvição sumária? Tem. Agora vem para cá, ó. Antes de você memorizar essas 4 hipóteses, deixa eu te explicar um negócio. Não confunda as hipóteses de absolvição sumária que a gente está abordando aqui com as hipóteses de absolvição sumária próprias do tribunal do júri.
Lá no procedimento do júri, tem hipóteses de absolvição sumária que são próprias para o procedimento do júri, que estão lá no artigo 415. Aquelas hipóteses de absolvição sumária do 415 são aplicadas especificamente em relação ao júri. Essas hipóteses de absolvição sumária aqui que eu estou aplicando a vocês, ela é aplicada em todos os procedimentos de primeiro grau, que não seja júri. Porque no júri tem as hipóteses de absolvição sumária específicas do 415. Beleza? Aí você diz, Bruno, são 4 hipóteses, como é que eu decoro isso aqui? É simples. Sabe por que é simples? Porque quando vocês estudarem direito penal, vocês vão estudar direito penal aqui com o professor Ricardo Galvão. Vocês, quando olharem para a cara do professor Ricardo Galvão, vocês vão ver que ele parece com aquele artista do Virgem de 40 anos. Não tem aquele filme Virgem de 40 anos? Veja quando você olhar para o professor Ricardo Galvão, veja se não vai ser a cara do Virgem de 40 anos. É igualzinho. Ele veio de Hollywood para dar essa aula para vocês. Né? Eu estou dizendo que quando vocês estudarem direito penal, vai facilitar o aprendizado aqui pelo seguinte. São 4 hipóteses de absolvição sumária. 3 dessas hipóteses você memoriza conhecendo o que é crime no direito penal. Lá no direito penal, quando vocês estudam o que é crime, pelo conceito analítico. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Não é assim? Vê só. Se o fato for manifestamente atípico, após apresentada a resposta à acusação, se o juiz pegar um caso e observar que o caso é manifestamente atípico, o juiz julga de forma antecipada a lei, nem precisa abrir a frase probatória e já absolve sumariamente o acusado. Então, primeira hipótese de absolvição sumária, fato manifestamente atípico. O que é crime? Fato típico antijurídico. Se o fato não for antijurídico, não for contrário ao direito, por estar presente uma das excludentes de ilicitude, quais são as excludentes de ilicitude? Vá, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito e para quem admite o consentimento ofendido. Se após a resposta à acusação, o juiz perceber que uma das excludentes de ilicitude estão presentes, ele já absolve sumariamente o acusado. Já julga de forma antecipada a lei. Terceiro, o que é crime? Fato típico, antijurídico, agente culpável. Quais são as excludentes de culpabilidade? São 3. Inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Atenção você agora. Você, aluno, eu vou passar na OAB, não pode errar o que eu vou dizer. São 3 excludentes de culpabilidade. Uma delas não gera absolvição sumária. É a inimputabilidade por doença mental. Bota isso na cabeça que isso aqui vai cair na tua prova. Dentre as excludentes de culpabilidade, a inimputabilidade por doença mental não gera absolvição sumária. Se o juiz nessa fase constatar que o agente é inimputável por doença mental, o juiz não pode absolver sumariamente, o juiz tem que continuar com o processo. Por quê? Porque a inimputabilidade não basta, muitas vezes, por si só, para o juiz decidir a causa. Ele tem que continuar com o processo para saber se foi o doente mental que praticou ou não o fato. Porque percebam que quando o perito diz, ó, excelência, esse cara é doente mental, em nenhum momento o perito está dizendo se foi o doente mental que praticou o fato. Por que ele tem que continuar com o processo? Porque se continuar com o processo e no final das contas, o juiz observar que não foi o doente mental que praticou o fato, o juiz absolve esse doente mental de forma própria. Absolve e não aplica nada. Mas se o juiz continuar com o processo e constatar que o doente mental praticou o fato, o juiz vai dizer, eu não posso condená-lo. Por quê? Porque ele não tem culpabilidade. Mas ele vai dizer, ele é doente mental e é perigoso porque praticou um fato criminoso. Aí o juiz absolve e aplica a medida de segurança. Essa absolvição a gente chama de absolvição imprópria. Então, quando nesse momento o juiz observa que o cara é inimputável, por doença mental, o juiz não pode absolver, porque o juiz tem que continuar com o processo para saber se foi ele ou não que praticou o fato. O juiz tem que abrir a fase probatória para saber se foi ele ou não que praticou o fato. Agora, as outras excludentes de culpabilidade, não. O juiz já absolve sumariamente, que é a potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Então, vamos lá, Bruno. São 4 hipóteses de absolvição sumária em que o juiz já resolve ali e já julga de forma antecipada. Fato manifestamente atípico. Presença de uma das excludentes de ilicitude, presença de uma das excludentes de culpabilidade, salvo a inimputabilidade. E qual é a 4ª hipótese de absolvição sumária? Cada doutrina até critica, porque não seria propriamente hipótese de absolvição sumária. São as causas extintivas da punibilidade. Notem que quando o juiz reconhece uma causa extintiva da punibilidade, tecnicamente ele não está absolvendo. Ele está tão somente dizendo que o Estado não pode mais punir. Mas apesar da crítica da doutrina, se isso cair na tua prova, você coloca como hipótese de absolvição sumária, porque está lá no 397. Tranquilo? Então vamos lá. O juiz recebeu a denúncia, citou o acusado. Para quê? Para apresentar a resposta à acusação. Em que prazo? 10 dias. Após apresentada a resposta à acusação,
podendo o acusado alegar aquilo que consta no 396A, após apresentada a resposta à acusação, o juiz vê se é caso de absolvição sumária. E quando é que ele absolve sumariamente? Fato manifestamente atípico, excludentes de licitude, excludentes de culpabilidade, salvo culpabilidade e causas extintivas de punibilidade. Esse comecinho aqui, que a gente observou, do 396 ao 397, deve ser aplicado segundo o artigo 394, parágrafo 4º. O 394, parágrafo 4º, diz que essas hipóteses de resposta à acusação, de absolvição sumária, devem ser aplicadas em todos os procedimentos de primeiro grau, ainda que não regulamentados no Código de Processo. Beleza? Aí olha o que a questão está cobrando, bota na lousa. Ele diz lá, ó, após o oferecimento da resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, vamos lá, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Certo ou errado? Certíssimo. A existência manifesta de excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Certo. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou seja, atípico. Certo. Extinta a punibilidade do agente. Certo. Resposta, artigo 397 do CPP. Beleza? Show de bola, matamos fácil, fácil. Última questão do nosso curso, questão relacionada a recurso. Antes de abordar, vem para cá, vem pessoal. Nós vamos agora finalizar o nosso curso estudando o assunto recurso. Eu diria para vocês que aqui eu vou passar as informações importantíssimas para vocês sobre o assunto recurso e o que é que vocês têm que estudar, vê. Eu diria para vocês o seguinte, anotem os artigos que eu acho fundamental para você fazer uma primeira fase. Na verdade, você tem que estudar bem esse assunto recurso, mas sem sombra de dúvidas você teria que estudar, primeiro, disposições gerais sobre recurso. Aquela parte que fala de disposições gerais do assunto recurso na tua prova. Se você pegar o Código de Processo, o recurso está tratado a partir do artigo 574. Então, do artigo 574 ao artigo 580, o Código de Processo Penal fala das disposições gerais aplicáveis ao recurso. Leiam esses artigos. Do artigo 574 ao 580, você vai perceber que o Código de Processo Penal fala dos princípios recursais. Fala lá do princípio da fungibilidade recursal, fala lá do princípio da pessoalidade dos recursos, fala quem é que tem legitimidade para ingressar com recurso, fala do princípio da indisponibilidade recursal para o Ministério Público, dizendo que o Ministério Público não pode desistir do recurso que haja interposto. Fala das hipóteses de remessa necessária e o recurso ex officio. Então, são artigos imprescindíveis para a tua prova. Além desses artigos, eu diria para vocês que 2 recursos de forma específica vocês vão ter que estudar. Que é o recurso em sentido estrito e o recurso de apelação. Esses 2 recursos, disparadamente, os mais cobrados em prova, os mais cobrados. E sobre o recurso em sentido estrito e o recurso de apelação, eu diria para vocês o seguinte. Em relação ao recurso de apelação, 2 coisas vocês vão ter que saber. Primeiro, as hipóteses de cabimento da apelação. Quando é que cabe a apelação no nosso ordenamento jurídico? Então eu vou falar um pouquinho de apelação para vocês. Depois a gente volta e aborda a questão que fala especificamente de recurso em sentido estrito. Beleza? Então bota na lousa aqui, vamos lá. Então vocês vão ter que saber um pouco de apelação e vocês vão ter que saber um pouco de rese. Sobre apelação, tem que saber as hipóteses de cabimento. E sobre as hipóteses de cabimento, 2 coisas. Primeiro, você tem que saber as hipóteses de cabimento do Código de Processo, que estão lá no artigo 416 e no artigo 593 do Código de Processo. Esses 2 artigos vocês têm que memorizar. O artigo 416 vai dizer o seguinte: caberá apelação da decisão de impronúncia. Impronunciou o acusado ou absolveu sumariamente o acusado no tribunal do júri, impronunciou no tribunal do júri, absolveu sumariamente, apelação, recurso cabível. O 593, vocês vão observar que ele tem 3 incisos. Tá? O inciso 1 dizendo a hipótese mais clara de apelação. Caberá apelação da decisão que condena ou absolve alguém no processo penal. O inciso 2 vai dizer que cabe apelação de decisões definitivas ou com força definitivas que não seja caso de rese. E o inciso 3º fala das hipóteses de apelação especificamente do tribunal do júri. Tá? Então, decora, dá uma lidinha no 416, dá uma lidinha no 593, incisos 1, 2 e 3. Tá? Na apelação, você tem que saber ainda as hipóteses de apelação no juizado. Na Lei 9.099/95, você tem que saber que lá a apelação está tratada do artigo 82 da Lei do Juizado. O artigo 82 da Lei do Juizado trata de quando é que cabe a apelação
no juizado especial criminal, tá? E lá é importante você saber pelo seguinte, porque no juizado cabe apelação da decisão que rejeitar a petição inicial e da sentença. Por que é importante você saber isso? Porque, olha para cá agora, vê. Deixa eu apagar aqui. No juizado, então, cabe apelação da decisão que rejeitar a inicial, a denúncia ou queixa, e cabe apelação da sentença proferida no juizado. É importante porque a gente vai ver que da decisão que rejeitar a inicial, se eu fosse aplicar o Código de Processo Penal, seria cabível rese. Da decisão que rejeita uma denúncia ou queixa no Código de Processo é rese. Na decisão que rejeita uma denúncia ou queixa no juizado, pessoal, o recurso é apelação. Tem que ter cuidado com isso. Então, no juizado, cabe a apelação da decisão que rejeita a inicial e da sentença. Tranquilo? E outro detalhe. Na apelação no Código de Processo Penal, tá? Então, no Código de Processo, tem que decorar as hipóteses de apelação que constam no 416 e no 593. No juizado, as hipóteses de cabimento da apelação estão no artigo 82. O outro detalhe é que a apelação do juizado tem um prazo de 10 dias para você interpor. E o detalhe é o seguinte, vem para cá. A apelação no juizado são 10 dias que você tem para ingressar, apresentando a apelação como lá no processo civil. Você tem 10 dias para interpor a apelação já apresentando as razões recursais. Então, no juizado, a apelação tem um prazo de 10 dias para você apresentar já apresentando as razões recursais. Você interpõe a apelação apresentando suas razões. No Código de Processo não é assim, não. No Código de Processo você tem um prazo para interpor a apelação e outro prazo para apresentar as razões recursais. É assim, bota na lousa. No Código de Processo, o prazo para você interpor a apelação são 5 dias. 5 dias para você dizer que quer recorrer. Então, no Código de Processo, a apelação tem um prazo para você interpor e outro prazo para você apresentar as razões. Então, é assim, 5 dias para você interpor a apelação. Aí, depois, você tem um prazo para apresentar as razões. Que se for crime, o processo você estiver respondendo por crime, são 8 dias para apresentar as razões. Se for contravenção, aí você tem 3 dias para apresentar as suas razões. Se, diz o código, tiver assistente da acusação, o assistente vai apresentar as suas razões ao recurso interposto pelo MP em 3 dias. Então, se tiver assistente, o assistente arrazoa em 3 dias. Tá? Então, é assim. Na apelação, 5 dias para interpor. Depois que eu interponho, o juiz me intima para apresentar minhas razões. Se for crime, o processo que eu estiver respondendo, 8 dias. Se for contravenção, 3. Se tiver assistente da acusação, após apresentar as razões pelo Ministério Público, o assistente tem 3 dias para arrazoar. Depois, intima a parte contrária para prestar as contra-razões recursais, que é o mesmo prazo. Se for crime, 8 dias. Se for contravenção, 3 dias. Detalhe, apresentadas razões e contra-razões, olha o detalhe, vem aqui para mim, apresentadas razões e contra-razões, bota na cabeça. A apelação no processo penal não detém o chamado efeito regressivo ou iterativo. O que é o efeito regressivo ou iterativo? A apelação não possibilita o juiz se retratar da decisão. Quando o juiz deu uma decisão passiva de apelação, se a parte apelou, o juiz não tem a hipótese de se retratar. Não tem. Tá? Não tem. A apelação não tem efeito regressivo, não tem efeito iterativo, ou seja, não tem o efeito de possibilitar o juiz se retratar. Agora, vamos para o rese. Eu dei uma geral de apelação. Decora os artigos que eu te disse aqui, que são os mais importantes. Vamos para a rese. Bota aqui. Bruno, se for recurso interdistrito, o que é que eu tenho que saber? Vê só. O recurso interdistrito cai muito na tua prova as hipóteses em que cabe rese. Está lá no artigo 581 do Código de Processo. O artigo 581, você vai observar, vem aqui para mim. 24 hipóteses de cabimento de recurso interdistrito. São 24 hipóteses de cabimento. Aí você diz, porra, Bruno, eu tenho que decorar as 24 hipóteses de cabimento. Infelizmente, você vai ter que decorar grande parte delas. Por que eu digo grande parte? Porque a primeira atenção especial que você vai ter é o seguinte, é que muitas hipóteses de recurso interdistrito que constam nesse 581 já não são hoje hipóteses de recurso interdistrito. Por que já não são hoje hipóteses de recurso interdistrito? Porque muitas dessas hipóteses de rese que constam no 581 falam de matéria de execução penal. E a partir de 84,
quando foi editada a Lei de Execuções Penais, as hipóteses, as matérias que falam de execução penal, hoje o recurso cabível se chama agravo em execução, que vai ter o mesmo prazo e o mesmo procedimento que a gente vai analisar aqui por reze. Porque foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao editar a súmula 700 do Supremo. Então, peraí, Bruno. Várias das hipóteses de cabimento de reze do 581 falam de matéria de execução penal. E se falam de matéria de execução penal, já não é mais cabível mais reze, é cabível agravo em execução? Perfeito. Perfeito. Vocês podem anotar, se você quiser, as hipóteses. Vai lá, do 581, vamos lá. Inciso 11, fala da decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Se você olhar o inciso 11, fala da decisão que suspender, não é? Ou revogar a suspensão condicional da pena. Fala que é hipótese de reze, mas hoje não é mais hipótese de reze. Porque a suspensão condicional da pena, ou o juiz vê na sentença final, e se for sentença final, da sentença cabe apelação, ou o juiz vê isso na fase de execução penal. Se for um juiz de execução penal que estiver falando de suspensão condicional da pena, o recurso é o agravo em execução. Então, inciso 11, não se aplica mais reze, agravo em execução ou apelação, se a suspensão condicional da pena for analisada na sentença. Inciso 12, fala de livramento condicional. Livramento condicional, matéria de execução. O inciso 12 hoje não é mais hipótese de reze, é hipótese de agravo em execução. Inciso 17. O inciso 17 fala da decisão de unificação de penas. Decisão de unificação de penas, matéria de agravo em execução, se agrava matéria de execução, melhor dizendo. Unificação de penas, matéria de execução. Matéria de execução cabe agravo em execução. Beleza? Bruno, e do 19 ao 24 são matérias que ora fala de execução, e aí é agravo em execução, ou falam de matérias que já não se aplicam mais no nosso ordenamento jurídico. Já não são mais hipótese de reze. Então, o que eu queria destacar com vocês é o seguinte. Inciso 11, 12, 17 e do 19 ao 24 já não são mais hipóteses de recurso interdistrito. Então vejam que das 24 hipóteses de reze, uma cacetada já não se aplica mais. Bruno, e o restante dos incisos? Porque você só falou que não se aplica mais reze o inciso 11, né? 12, 17 do 19 ao 24. E o restante? O restante, amigo, vai ter que memorizar porque cai na tua prova. Tá? Vai ter que memorizar todas as outras hipóteses, infelizmente, porque vocês vão ver que cai em prova. Tá? Agora, antes da gente analisar as hipóteses, bota na lousa. Como é o procedimento do reze? O procedimento do reze é o seguinte. Você tem um prazo para interpor o reze. Qual o prazo para interpor o reze? 5 dias. Você tem 5 dias para interpor o reze. Depois que você interpõe o reze em 5 dias, se abre o prazo para você apresentar as razões. Veja que o prazo de interposição do reze é o mesmo prazo de interposição da apelação no Código de Processo. Qual é o prazo das razões? Aí, ó, 2 dias só. Você tem 2 dias para apresentar as razões do reze. 2 dias. Então, é 5 dias para interpor, depois o juiz te intima, tu apresenta as razões em 2 dias. Depois intima a parte contrária e apresenta as contrarrazões em 2 dias. E aí vem um detalhe. O reze, segundo o artigo 589 do Código de Processo, possui o chamado efeito regressivo ou iterativo. O que significa dizer isso? Vem para cá. O recurso interdistrito, pessoal, após ser interposto pelo recorrente e após apresentar as razões e contrarrazões, permite ao juiz, se ele quiser, se retratar da decisão. Por isso que é costume dizer que o recurso interdistrito tem o efeito regressivo, tem o efeito iterativo. O recurso interdistrito possibilita o juiz se retratar da decisão. E aí imagine que cai isso na tua prova. E o agravo em execução? Qual é o prazo do agravo em execução? O que foi que eu disse a vocês? O procedimento do agravo em execução é o mesmo procedimento do reze. Se o reze tem prazo de interposição de 5 dias, qual vai ser o prazo de interposição do agravo em execução? 5 dias. Se o reze tem 2 dias para razões, qual o prazo das razões do agravo? 2 dias. Se o reze tem 2 dias para as contrarrazões, qual é o prazo das contrarrazões do agravo em execução? 2 dias. O recurso interdistrito tem efeito regressivo ou iterativo, possibilita o juiz se retratar? Possibilita. O agravo em execução vai possibilitar? Vai. O mesmo procedimento do recurso interdistrito eu aplico ao agravo em execução. Apresentadas as razões e contrarrazões, se o juiz não se retratar, a matéria sobe para o tribunal. Tranquilo? Então, o recurso interdistrito, o procedimento em miúdos é assim. Bruno, beleza. Mas você disse que a bronca é a gente decorar as hipóteses de cabimento do reze. Você já disse que da decisão proferida pelo juiz de execução penal,
Hoje não é mais cabível reze, é cabível o quê? Agravo a execução. Por conta disso, do artigo 581, das 24 hipóteses de reze, algumas já não se aplicam mais reze, porque são hipóteses de agravo a execução, porque falam matéria de execução. As outras é memorizar. Sabe por quê? Porque é típico questão de OAB o seguinte, bota aqui na lousa, Homero. Vamos lá. Ele diz lá, ó, não caberá recurso em distrito a decisão, despacho ou sentença que... Meu amigo, como é que você responde essa questão? Não caberá recurso em distrito das seguintes decisões. Como é que você sabe? Memorizando. Não tem para onde. O 581 do Código de Processo. Vamos lá. Cabe recurso em distrito quando o juiz pronuncia o acusado? Cabe. O inciso 4º do 581 diz lá. Caberá recurso em distrito da decisão, despacho ou sentença que pronunciar o réu no tribunal do júri. Pronunciou o réu no tribunal do júri, cabe o quê? Cabe recurso em distrito. Concluir pela incompetência do juízo. Se o juiz se declarar incompetente, cabe reze, cabe 581, inciso 2º. Que receber, então ele quer, ó, aqui não cabe reze, tá? Se não cabe reze, tá? Não cabe reze, aí ele diz, não cabe reze, pronúncia. Cabe recurso em distrito? Vamos lá. Pronunciou, cabe reze? Cabe. Então ele diz que não cabe, então está errada a questão, tá? Porque veja que ele disse aqui não cabe. Pronúncia cabe reze, então está errado. Concluir pela incompetência, cabe reze, então está errado. Receber denúncia ou queixa. Cabe recurso interdistrito? Não cabe, a questão está certa. Por quê? Porque se você for no inciso primeiro, presta atenção no seguinte, vem para cá. Se você olhar o 581, inciso primeiro, ele diz, caberá recurso interdistrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou queixa. Só cabe recurso interdistrito no processo penal quando ele não recebe a inicial. Se ele recebe, pessoal, se ele recebe a denúncia, ele recebe a queixa, não tem previsão de recurso. E ele quer a única hipótese que não caberia recurso interdistrito, é justamente nessa que receber. Porque só cabe quando ele rejeitar a inicial. Veja lá no 581, inciso primeiro. Bota na lousa. Então, recebeu a denúncia ou queixa, não cabe recurso interdistrito, então está certa a questão. Decretar prescrição ou, de outro modo, julgar extinta a punibilidade, cabe reze, cabe. Está onde? Inciso 8º. Então, está errado porque ele diz que não cabe. Então, inciso 8º do Código de Processo Penal. Então, a banca vai chegar assim para vocês. Quando é que cabe reze, quando é que não cabe? Quando é que cabe, quando não cabe? E aí, meu amigo, tem que memorizar o 581 do Código de Processo. Tranquilo? Então, vem para cá, pessoal. Ó, com isso, nós finalizamos o nosso curso aqui de resolução de questões aqui no Eu Vou Passar na OAB. Espero ter contribuído com essa revisão rápida aqui com vocês dos principais institutos no processo penal. Veja que revisamos vários assuntos aqui. Revisamos inquérito, ação, competência, citação, intimação, procedimentos, recursos. Uma cacetada de assunto foi revisada aqui. Tá? Espero ter colaborado com vocês, espero que você tenha gostado. Peço encarecidamente que você assista todos os nossos vídeos. Os professores estão engajados aqui, pessoal, para fazer você passar, para fazer com que o seu sonho se realize, que é passar na OAB. Tranquilo? A família aqui do Eu Vou Passar na OAB está com vocês para o que vocês precisarem. Tá? Se quiser lá, manda e-mail, brunotrigueira@yahoo.com.br, me adiciona no Facebook, tá? Bruno Trigueiro, que a gente está aqui sempre para ajudar você no que você precisar para obter a tua tão sonhada aprovação na OAB. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado do curso. Desejo a todos uma boa prova, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.